Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que essa meditação na palavra dele venha iluminar o entendimento de todos, para que todos saibam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Quando nós sabemos da vontade de Deus para a nossa vida, nós temos coragem. É a fé. Nós temos a fé, a coragem para agir aquilo que nós cremos. É isso que é glorioso. Quando nós temos consciência, isso aqui é a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. Deus mostra, eu quero que você faça isso, ou faça aquilo. E Deus, ele não fica falando, não, ele fala uma só palavra, e a gente entende como se estivéssemos lendo um livro inteiro. Uma palavra dele é suficiente. Então, quando nós temos consciência da palavra de Deus, da vontade de Deus, através da palavra dele, então a gente tem coragem, a gente tem fé, a gente é audacioso, petulante até, para agir, fazer, executar a vontade de Deus. Aleluia! Isso aconteceu comigo e eu creio está acontecendo com muita gente por esse mundo afora, que um dia teve a grandeza do seu encontro com Deus, de ter sido nascida de Deus, nascida da água e do Espírito Santo. Que maravilha! Bem, nós queríamos falar que essa maravilha que acontece dentro da gente, essa certeza, essa convicção, quando a pessoa, por exemplo, aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo nesse jejum de Daniel, ninguém pode convencê-las o contrário. O diabo pode falar, isso é mentira, isso é engano. Pode falar à vontade, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque quando a pessoa é selada, é batizada com o Espírito Santo, ela sabe perfeitamente o que é a vontade de Deus para a sua vida. E ela vai em frente, ela executa, ela enfrenta problemas, ela enfrenta lutas, ela enfrenta os dissabores, ela enfrenta os reveses da vida, mas ela continua firme e forte. Por quê? Porque ela carrega dentro de si o Espírito de Deus, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa grandeza só acontece quando as pessoas verdadeiramente são seladas com o Espírito Santo. Graças a Deus. Enquanto não são seladas com o Espírito Santo, as pessoas estão buscando. Muitos estão buscando, ainda continuam buscando. E não foram ainda batizados. E aí a pergunta que fica no ar é: por que, bispo? Eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certinho, mas não recebi o Espírito Santo. Eu repito, eu já falei várias vezes isso, e vou repeti-lo. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Mas como? Eu já me arrependi, sim. Para Deus, não. Você pode ter se arrependido para você, mas para Deus, não. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Jesus ensinou. Jesus falou.
o apóstolo, ou melhor, João Batista, o precursor de Jesus, ele profetizou, olha, quando ele vier, quando Jesus vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é isso que acontece depois que a pessoa se arrepende e é batizada nas águas. Às vezes, ela nem é batizada nas águas, mas se arrependeu de tal forma que ela recebe o batismo com o Espírito Santo, mesmo antes de ser batizada nas águas. Isso aí aconteceu lá no Novo Testamento. Então, amiga e amigo, quando a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque ela não se arrependeu. Não tente se convencer de uma coisa que não aconteceu. Quando você se arrepender, você vai receber o batismo com o Espírito Santo imediatamente. Enquanto isso não acontecer, não tem batismo. Ah, bicho, então eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, eu não sei o que você vai fazer. Mas você tem que saber disso. Eu tenho que falar a verdade e você tem que saber o que é a verdade. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, quem crê, você creu, mas o seu batismo não valeu, não aconteceu o arrependimento, então não tem negócio, não tem casamento, não tem casamento. Não tem. Nós temos falado isso. O arrependimento, a pessoa se arrepende da vida, da vidinha mesquinha, a vidinha dela insossa que ela vivia, cheia de erros, de pecados. Ela abandona a vida antiga e então se casa, ou melhor, se entrega para Jesus, através do batismo nas águas. Eu vou falar de uma forma mais clara. Por exemplo, você que já se casou, você que já teve a experiência do casamento, quando você se casou, quando nós nos casamos, vou falar de mim, por favor, não é para... É só como exemplo. Quando nós nos casamos, Esther tinha que deixar a casa dos pais dela. E eu tive que deixar a casa dos meus pais. É como diz o texto sagrado. Aquele deixará o homem a sua mulher, e deixará o homem seus pais, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher ou ao seu marido. E os dois serão uma só carne. Quando Deus fala, deixará seu pai, sua mãe, quer dizer o seguinte, olha, quando a gente casa, quando vocês casarem, vocês têm que deixar o mundo onde vocês nasceram. Qual o mundo que você nasceu? Na sua casa. Você nasceu da sua mãe e do seu pai. Então, deixará o seu mundo, quer dizer, o seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Uma só carne. Mas tem que deixar os pais. Tem que deixar o mundo, o seu mundo, onde nasceu, cresceu, desenvolveu. Tem que deixar o seu mundinho. Nós deixamos o nosso mundinho. A Esther deixou o mundinho dela, eu deixei o meu mundinho, e nós nos entregamos um ao outro e começamos um novo mundo, que é o casamento. Entendeu? Deixamos os nossos pais e nos unimos e começamos um novo mundo. Um mundo nosso, ela e eu. É isso que tem que acontecer
no batismo nas águas. Você tem que deixar o seu mundo, o seu mundinho, para se unir com o Senhor. Se você não deixar o mundo, não se arrepender do mundinho que você tem vivido, não tem como ele aceitá-lo. Não tem como. Se ele não veio sobre você, se ele não batizou você com o Espírito Santo, a Bíblia fala que aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. É o casamento. Assim como quando o homem deixa sua mãe, seu pai, o seu mundo, e se une à sua mulher, se torna uma só carne, um só mundo, o seu mundinho. Também quando o homem ou a mulher se arrepende dos seus pecados, se arrepende do seu mundinho que vivia e larga-o, deixa-o para trás e se une com o Senhor Jesus, teoricamente, então, um se ajunta com o outro, quer dizer, você se ajunta com o Senhor, o Espírito Santo, ou com o Senhor Jesus. Então você se torna um espírito com ele, um só espírito. Mas isso não aconteceu na prática. Pode ter acontecido na teoria. Você se entregou, você foi no altar, você entregou a sua oferta, você orou, você fez o jejum de Daniel, mas lá no fundilho do seu coração, você não deixou o mundo para trás. Você continua lá. Então, Jesus não aceita. Você casaria com uma pessoa que viesse para você amando você só 90%? E 10% ficaria com a mamãe, com o papai? Não, você não faria isso. Olha, se eu me entrego 100% para você, você tem que se entregar 100% para mim. É toma lá da cá, tudo ou nada. Esse é o casamento verdadeiro. Então, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, a pessoa se arrepende, ou larga, ou deixa, ou morre para seus pais, para a sua vida anterior, para o mundo, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, quer dizer, uma vida nova. E é isso que tem que acontecer entre você e Deus, na pessoa do Espírito Santo. Mas ele só vai descer sobre você depois que você realmente deixar 100% o mundo. Você não pode entrar no reino de Deus, você não pode casar, se ajuntar com o Espírito de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, mas está ligado a alguém aqui embaixo, ou alguma coisa. Não tem negócio. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Você entendeu, amiga e amigo? Você está entendendo por que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque elas não casam com sinceridade. Elas casam meia boca. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Desgraçadamente, infelizmente, as pessoas não entendem. A gente fala, a gente ensina, a gente orienta. Só o Espírito Santo para revelar. Porque se não for, a gente fica gastando aqui saliva e não vai resolver. Mas essa é a realidade. É isso que tem que acontecer. Quando a pessoa, e isso depende da pessoa, não depende de Deus. Não depende de Deus. Ele fala, ele faz a parte dele. Vinde a mim. Vinde a mim. Agora, se a pessoa vai de meia boca, mais ou menos,
Aí não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança, não tem batismo com o Espírito Santo. Ela pode se batizar nas águas, quer dizer, ela pode tomar banho lá no batistério da igreja, mas não valeu de nada. Entrou uma pecadora seca e saiu uma molhada. Então, eu queria que você entendesse esse texto. É muito importante. Eu vou ler aqui até o texto que fala sobre isso, que é muito, muito grande, é muito glorioso. É muito legal, muito legal. Eu vibro quando leio esse texto. Ai, que maravilha. Olha só o que diz o texto sagrado. É muito grande. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele faz até o... Ele antes diz assim, olha só o que ele diz. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Faz-se um corpo com ela, uma só carne. Porque diz, está escrito, serão dois, uma só carne. E em seguida, ele faz a comparação, ele coloca na balança. Em seguida ele diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então é interessante que ele faz uma comparação no ajuntamento que acontece entre um homem e uma meretriz. São os dois uma só carne. Se tornam uma só carne. Assim como os dois se tornam uma só carne, a mesma coisa acontece em relação a Deus, ao Espírito Santo. Aquele que se ajunta com o Senhor Jesus, aquele que se entrega, que se arrepende dos seus pecados, da sua vida velha, da sua vida miserável, mesquinha, desgraçada, mas deixa essa vida, não interessa, eu abandono essa vida errada, como o caso do Wagner, esse testemunho vivo do Wagner, que era um bandidão, e hoje é um homem de Deus. Por que aconteceu o batismo com o Espírito Santo dele em 15 dias? Por quê? Porque houve entrega sincera, houve arrependimento. Ele largou, na mesma hora ele aceitou o desafio que o pastor ofereceu para ele, ele aceitou, ele largou as mulheres, largou as drogas, largou a vida de bandidagem, ele largou o mundo errado para trás e se entregou. E quando ele se entregou, o Espírito Santo veio. Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus não vai dar o Espírito Santo às pessoas que se entregam pela metade, ou nem 99%, tem que ser 100%, ou tudo ou nada. Porque é assim que acontece aqui na Terra, quando se ajuntam duas pessoas, é um corpo só. É um corpo só. Como está escrito. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque está escrito, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, quer dizer, você não recebeu o Espírito Santo porque você não se ajuntou com o Senhor Jesus. Você aceita Jesus apenas aqui na cabeça, mas na sua alma, no seu coração, não. Você aqui dentro do coração, você tem um outro Jesus, um outro Senhor, um outro tesouro. E você não abre mão desse tesouro.
E aí você não consegue se juntar com Jesus, porque ele não aceita você pela metade. É tudo ou nada. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É um mesmo Espírito. Isso é extremamente importante, amiga, para o batismo com o Espírito Santo. Você vê que não é questão de mérito. Deus não cobrou do Wagner mérito. Você tem que sentir que deixou o mundo mesmo. Não. Você tem que sentir remorso. Não. Não, você tem que deixar. E isso você pode fazer. Ou não é? Ou não podemos fazer? Só não fazemos se nós não quisermos. É ou não é? Fala a verdade, minha amiga. Vamos botar os pingos nos is. Você não deixa o pecado porque você não quer deixar o pecado. Você gosta dele. Então, não tem negócio, não tem como você receber o Espírito Santo. Se você quer recebê-lo, você tem que deixar tudo. Você tem que deixar o seu mundinho mesquinho, miserável, sofrido que você tem vivido para trás. E aí sim, por Jesus, você deixa os amantes, você deixa a vida errada, você deixa a mentira, o roubo, enfim, você deixa os vícios, você deixa tudo. Aquele negócio de dizer, eu sou fissurado na droga, eu não consigo deixar, eu sou fraca, eu estou aqui em casa, eu não consigo sair. Não, você consegue sim. Se você quiser, você sai. Essa conversa mole para boi dormir. As minhas pernas parece que estão presas. Eu quero sair, eu quero ir na igreja, mas não consigo. Mentira. Não se ilude, isso é uma mentira. É uma voz do diabo que diz, não, você não vai conseguir. Não, você consegue sim. Você consegue. Quando a gente quer, a gente vai. É ou não é? Quando a gente quer, a gente vai, custe o que custar. É ou não é? Fala a verdade. Então, você não pode receber o Espírito Santo, você se dá o Espírito Santo. Não. Mas você pode entregar a sua vida para ele. Sim. Como? Largando toda a vida que você tem vivido até aqui. Todos os erros. Largando o seu mundinho. Deixar pai, mãe, deixar esse mundo, deixar todo o pecado e chegar no altar. Está aqui, meu Deus. Está aqui a minha vida agora, entregue. Eu estou me entregando de todo o coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças. É o casamento. Aí sim, o Espírito Santo vem. Quer dizer, não é questão de mérito, é questão de decisão. Você tem que decidir. Você tem que ter coragem. E eu vou dizer para você mais uma coisa. Deus lhe dá coragem. É Ele que nos dá a coragem. É Ele que nos dá a fé. É Ele que nos dá a audácia. É isso aí. E se Ele dá, é porque Ele pode cobrar isso da gente. É ou não é? Fala a verdade. Você pode sim. Uma pessoa, por exemplo, você já foi apaixonado por alguém. Você já foi apaixonado por alguém. E o que você fez por esse alguém apaixonado? O que você fez? Você fez qualquer coisa. Você fez das tripas coração. É ou não é? Eu falo isso por mim. Porque quando nós nos apaixonamos, nós deixamos a nossa vida de regalias, de conforto, porque eu não tinha responsabilidade com ninguém, com nada. Eu só tinha responsabilidade comigo mesmo. Então, eu vivia a minha vida regalada, como eu queria. A Esther também vivia sua... Ela não precisava lavar, passar roupa, cozinhar, cuidar da casa, nada disso. Ela tinha sua mãe, tinha sua empregada, enfim. Mas quando nós resolvemos assumir um ou outro, então jogamos para o alto todas as regalias e nos unimos e nos casamos. Passamos apertado. Passamos. Nós passamos apertos. Eu sei o que é passar apertado. Mas Deus foi com a gente, porque a gente
já tínhamos recebido o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, você sabe o que tem que fazer. Se você quiser um exemplo mais claro do que este meu pessoal, veja novamente a história do Wagner. Veja a história do Wagner, o que ele fez. E logo mais, ao meio-dia, nós vamos postar o testemunho do Edson. Você vai ver o que o Edson era. Você vai ver a imagem da maldição. A imagem da maldição. E o que Deus fez na vida dele. E por que Deus tem feito coisas extraordinárias? Para que todos vejam que não há impossíveis para Deus. Não há esse negócio, eu não tive sorte. Não tem nada de sorte ou azar. A sorte e o azar, tudo vem do inferno. Você não depende de sorte e azar, você depende da sua decisão, da sua cabeça. Quem quer vai, quem não quer fica. Essa é a realidade, não é verdade? Quando você está apaixonado por alguém, você faz das tripas coração, mas você larga tudo e vai com aquele alguém. E depois se arrebenta também. Porque você se agarrou uma coisa, o pau podre. Essa é a realidade. Bem, de qualquer forma está aí. Você não recebeu o Espírito Santo porque você ainda não se arrependeu. Você foi batizado, ou melhor, você tomou banho várias vezes no batistério da igreja, mas não foi batizado das águas. Não deixou, não se arrependeu, não abandonou, não se separou do mundo que você nasceu. Essa é a realidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Espero que o Espírito Santo venha falar, esclarecer aquilo que eu não pude. Deus abençoe vocês.